por que que a gente começou a sessão de hoje fazendo isso? E por que que é importante a gente ter esse tipo de tarefa, né? Porque para pra pensar comigo, gente. Olha como é meio estranho, mas isso é o mundo que a gente vive. Normalmente a gente não para fazer isso aqui. Porque isso aqui vocês estão o quê? Planejando. Ninguém está mudando nada, mas vocês estão, primeiro, número 1, identificando qual é a área da sua vida que você não está satisfeito pela nota que você deu. Número 2, planejando de que maneira você pode. Só o fato da gente parar para refletir um pouquinho, para pensar, nossa, realmente essa parte aqui, né, da saúde, ou do estudo, ou isso, aquilo, espiritualidade, eu preciso melhorar. Só isso já dá a você uma vantagem, porque normalmente a gente está tão tomado pelo dia a dia, pelas tarefas, né? Tem que estudar, agora tem que trabalhar, aí tem que cuidar de filho, aí tem marido, aí tem que fazer aquilo, que a gente vai vivendo no automático e a gente não para um momento, né, 10 minutinhos para olhar para essa roda, como se chama essa ferramenta, essa roda da vida, para parar e pensar assim, nossa, se eu melhorar um pouquinho o meu lazer, um pouquinho a minha saúde, acreditem, né? Sabe o que acontece? Seu estudo vai melhorar. Seu estudo vai ter um reflexo direto, porque você vai estar sentindo o quê? Mais completo. Então a ideia é você conseguir equilibrar para que a roda gire sem solavancos, né? Por isso que a roda, para que ela possa girar e sua vida tá ali, ó. Claro, Roberto, dá para ter todos os campos em harmonia? Provavelmente não. Acho que talvez essa seja um dos maiores desafios da vida, né? A gente conseguir equilibrar todos os campos da nossa vida ao mesmo tempo e manter todos eles equilibrados. Porque pensa comigo. A gente não botou financeiro aqui, né, também, né? Poderia entrar a parte financeira. Mas olha só, tem gente que tem um lado financeiro nota 10, mas o cara não tem relacionamento, não tem família, não tem amigos. Ou vice-versa, uma pessoa que tem muitos relacionamentos, mas não tem um lado financeiro bacana. Então, qualquer desses aspectos da área da vida que esteja um pouco para baixo, que você precisa trabalhar para melhorar, ele vai refletir, irradiar muita coisa boa para os estudos, né? Porque a gente está falando de coach para estudo. Então, são inúmeros os exemplos, né? Sei lá, vocês devem ter médico na família de vocês. E tem um monte de médico aí que, pô, os caras estão super bem de vida, mas têm uma saúde ruim, né? Estão acima do peso, não se cuida. Então, por que a gente não para, poxa, deixa eu olhar aqui para mim, né? Olhar para dentro, olhar para os campos dela, dar nota e planejar, porque eu quero melhorar esse lado, né? Eu moro num prédio que a gente tem um monte de médico aqui, é só praticamente 80%, 60% do prédio ou é servidor ou é médico. E eu vejo muito isso, né? Quando a gente sai, quando a gente tá, pô, o cara trabalha muito, né? Não tem tempo, às vezes pode ser também, se você quiser botar tempo para você, pode ser o lazer. Aí você cria, né? Você faz essa autoanálise para quê? Para que você ganhe primeiro a consciência, identifique, poxa, eu não estou satisfeito com isso aqui, eu acho que eu quero melhorar essa parte da minha vida, para depois você poder correr atrás, tá? Então a ideia era realmente parar um pouquinho para que cada um possa refletir um pouco e responder aquela perguntinha em cada uma delas para ir trabalhando aos poucos. Roberto, eu preciso trabalhar em todas ao mesmo tempo? Não. Comece por aquela que está com a menor nota e depois você vai trabalhando nas demais. Por mais que você olhe, pô, eu dei uma nota tanto na minha saúde, ou no meu espiritual, ou no meu lazer, mas ainda assim tem um lado bom da coisa. Então é legal vocês também trabalharem por essa parte de tipo, pô, eu não me dei uma nota boa aqui no profissional, mas em compensação, eu tenho a saúde, eu tenho a disposição, a energia, a minha família do meu lado, que me apoia. Eu tenho as outras áreas bem. Então não é só que a gente vai olhar só para o ruim, para a nota baixa. A nota baixa é o que a gente quer melhorar, porque todo mundo quer estar com essa roda aqui, né? Bem redondinha, né? Rodando lisa. Mas se você olhar também para o lado bom, você começa a ver que, nossa, minha vida não está tão ruim assim. Porque às vezes a gente generaliza, né? Eu até botei no grupo outro dia um artigo, acho que alguns de vocês leram, sobre a distorção cognitiva que o ser humano faz. Que é quando ele começa a dar uma coisa errada em uma área da vida que não está muito legal. O que ele pensa? Minha vida é uma droga. Não, não é, cara. Olha para esse aqui. Todo mundo fez. Eu tenho certeza que todo mundo teve nota alta em algum campo. Então aí você se apega nesse momento no campo que tá tudo bem, graças a Deus, né? E aí você busca energia para superar aquele outro problema que aconteceu. Então veja que, na verdade, a roda tem duas funções boas, né? Lembrar pra gente o que a gente pode ser grato por aquilo e também fazer a gente ter clareza daquilo que a gente pode melhorar. A gente encontra, na verdade, uma felicidade que... Porque, ó, é aquela coisa, né? O ser humano,
A gente está vivo hoje nessa terra, para quê? Por que vocês estão fazendo concurso? Por que vocês estão querendo passar no concurso? Por que vocês estão estudando? O que todo mundo aqui quer em comum? São cargos diferentes, mas no fundo, por que você quer ser delegado, procurador, defensora, juiz e por aí vai? Por que vocês querem passar no concurso? O que vocês vão buscar? É o cargo pelo cargo? Eu sei que não é o cargo pelo cargo. A gente está aqui a gente está vivo, respirando, a gente vive o dia a dia para ser feliz. Em busca da felicidade. Em busca da felicidade. E essa felicidade passa pelo equilíbrio das áreas da vida. Reflitam sobre isso, pensem a respeito sabe, planejem. Parem mesmo, sabe, a planejar, para olhar, para ter esse cuidado, esse carinho, né? Para ter essa outra visão, que nem o Thiago falou, né? Pô, às vezes, se você faz por você, você começa também a criar empatia para fazer pelo outro. E fazer o outro também se sentir dessa forma. Fazer o outro também enxergar, nossa, ela saiu de lá, outra pessoa, Roberto, que ela nunca tinha parado. Sabe por quê, Thiago? Porque ninguém nunca tinha falado isso para ela. Ela nunca conseguiu enxergar a vida dela por essa perspectiva que você trouxe, que a ferramenta traz. De realmente parar, refletir um pouco. Peraí, cara, eu tenho saúde, eu sou jovem, eu tenho disposição, eu tenho inteligência, eu tenho um grupo de coaching, de apoio, né? Eu tenho recurso financeiro, eu tenho tudo que eu preciso passar no meu concurso. Não tem que condicionar a felicidade. Tem muito livro, muita coisa que eu leio a respeito, que a gente vai trazendo ao longo das sessões. É aquela situação. Às vezes a gente acha que só vai ser feliz depois que passar. Não, você tem que ser feliz para passar. É diferente. A ordem é a outra. Não é que você só passa e aí sim você fica uma pessoa feliz. Não. Se você for feliz, você vai ser mais bem-sucedido. Se você for feliz hoje, você vai conquistar a sua aprovação. Se você for estudar feliz, você vai render mais. Quem acompanha o Instagram deve ter visto. A gente teve 2 alunos aprovados na Procuradoria de Manaus, que passaram pelo mesmo programa e que, pô, mas os meninos, o Diego ficou com a gente 1 ano e está colhendo os frutos agora. A gente sabe que é um projeto a médio prazo. Mas olha só, 1 ano passando para procurador. Não é um resultado para você jogar fora. Né? Não é um resultado para você, nossa, daqui a mais 1 ano, talvez, no mínimo, no máximo, sei lá, ele já está aprovado. Verdade. Então, assim, você estudar 2 anos para ter um cargo pro resto da vida, estudar 2 anos forte para ter um cargo, né? Então, assim, tudo tem seu tempo. Eu acho que a gente está aqui justamente para buscar diminuir essa ansiedade, trazer essa tranquilidade, fazer vocês estudarem de uma maneira organizada, sistematizada. E a gente está junto justamente para isso, né? Para a gente sempre se orientar e se... Gente, mas lembra daquela outra coisa, ó. Ah, eu fiz o teste de nivelamento e não fui bem. Tá, mas você não tá tão mal assim. Faz o estudo direitinho, né? Sem aquela pressa de, quero passar para cima. Não. É disso que eu tava falando. Segura a onda, estuda direitinho, segue o método, beleza. Vai dar certo. Eu já falei isso para vocês, eu não canso de me repetir. Os alunos que conquistam os melhores resultados no programa são os alunos que seguem à risca a metodologia. Porque eu sei que vocês às vezes ficam, mas eu podia já botar essa matéria, ou estudar mais matéria, ou fazer aquilo outro, mudar aquilo, porque né, a gente às vezes vem com alguns vícios de estudo e tal, não acredita muito no método, esse negócio não vai dar certo. Eu já escutei de muito aluno, Roberto, no começo eu não acreditava não, mas quando eu comecei a fazer simulado, quando eu comecei a pegar prova, quando eu comecei a resolver, quando eu comecei a ver que o troço funcionava, eu falei, opa, melhor fazer, já que você está aqui, né? Melhor tentar seguir aqui a metodologia. E a coisa acontece. O Diego, o que passou agora lá em Manaus, eu até mandei uma mensagem para ele, a gente conversou, eu lembrei claramente de que tinham várias circunstâncias que ele não gostava. Por exemplo, uma coisa que ele não gostava de fazer era recurso de prova. Roberto, mas eu fiquei longe, não vou fazer recurso das provas. Eu falava para ele, cara, eu sempre fiz recurso de todas as provas que eu testei. Mesmo que eu tivesse ficado assim 15 pontos muito longe, eu já não estava mais pensando na aprovação, eu estava pensando no meu aprendizado com aquela prova. Porque quando você pega uma prova que você corrige e você recorre, claro, você está recorrendo porque você tem fundamento para recorrer. Você aprende aquilo ali de uma maneira que fica gravado na sua memória como se você nunca mais precisasse estudar aquele assunto. Você não esquece mais, é diferente, porque existe uma carga emocional, porque você fez aquela prova, errou aquela questão, e de repente, né, caberia recurso, você interpretou de outra forma, aí você começa também a abrir a sua visão para como as bancas funcionam, que tipo de pegadinha que você caiu ali que você não deve mais cair. Então tem um aprendizado muito grande por trás.
Mas normalmente o aluno trava por quê? Porque ele não quer sentir o problema de ter que enfrentar a prova novamente, já que ele recebeu um não. Já que ele recebeu um não, né? Ele não passou. Então ele fica com aquela carga emocional ali que às vezes trava a pessoa. Não percam essas oportunidades, sabe? E eu conversava muito com ele, falei, cara, você tem que treinar, você tem que, até para treinar, digitar, porque você vai fazer uma subjetiva, até para isso, para, né, hoje a gente digita muito, né? Então, e pega muito Ctrl+C e Ctrl+V, né? Então, a gente não tem o hábito de concatenar as ideias. Só que na hora de você resolver, fazer uma subjetiva lá, você não vai ter Ctrl+C e Ctrl+V. Você vai ter que aprender a desenvolver o raciocínio. E para o estudo de primeira fase, que é o que vocês estão fazendo, a gente não tem esse momento, né? A gente está ali só para encontrar uma resposta certa dentre as 5 opções. É diferente de você ter que produzir uma resposta e escrever. Eu não estou tentando antecipar as fases e trazer nenhum tipo de preocupação de vocês para quando chegar a subjetiva. Mas vocês entendem o que eu estou falando. É diferente, né? São formas absolutamente diferentes de estudar, de resolver, de pensar, de raciocinar. Então vejam que até para isso, pensando por esse lado, o recurso é bom. É legal você fazer recurso, porque você ganha essa habilidade também de escrever, né? E aí seriam inúmeros, né? Os exemplos que a gente tem para mostrar para vocês. Ó, sigam a metodologia, vale a pena, vai dar certo. Eu encontrei com um outro aluno meu aqui de uma pessoa outro dia na rua, e aí, bicho, como é que você tá? Esgotou o edital? Eu lembro que quando ele terminou, né, desligou do programa, ainda não tinha esgotado o edital. Não, eu esgotei praticamente tudo, Roberto. Só não peguei ainda empresarial, penal, processo penal, procuradoria. Mas como assim? Aí eu, Não tem, como assim? tudo. Não, porque não cai. Quando cai em poucas matérias, poucas questões, 2, 3. Eu só precisa de uma para estar fora. Ou dentro. Pior que é. Aí eu lembrei, aí ele chega, ele tomou um susto assim. Eu falei exatamente assim. Eu falei, ó, você só precisa de uma questão para estar dentro ou fora. Então não é que você pode desmerecer as outras matérias. E acontece isso. Às vezes o aluno foi meu aluno. E eu nunca falei para ele fazer isso, nunca falei para ele não esgotar o edital. Eu já falei isso para vocês aqui, nunca falei isso. Nunca. Muito pelo contrário, carreiras jurídicas e essas carreiras todas, auditor e tudo, né, fiscais também, vocês têm que ter o conhecimento do domínio do edital, não dá para ficar nada de fora. Não pode se dar esse luxo. O que a gente precisa tirar da frente é 80% das matérias que estão comuns a todas essas provas. Sim. Depois você tirar esses 80%, esses outros 20%, você começa a estudar, se muda de uma para outra, quando sai o edital. Então, vamos lá, você estudou trabalho, processo de trabalho, processo civil, constitucional, administrativo, tributário, financeiro, normalmente ambiental também. 8 matérias, aí você está com praticamente 80% do edital de procuradoria. Aí em uma cai municipal, previdenciário, na outra cai penal, processo penal. Essas você pega justamente quando sai o edital. Certo. Saiu o PGE do não sei o quê. Já tô com os 80% tudo nível 2, 3. Vou pegar essas duas que não faltam sem abrir mão das outras. Aí para isso que tem lá o nivelamento, tem lá as aulas de planejamento que vocês já sabem montar o horário. Sim. Diminui a carga dessas que você já tá bem e aí, ó, senta o dedo em previdenciário, AGU, internacional. E você tá pronta para fazer todas as provas. Né? Porque você vai bem nesses 80% e vai buscar a sua aprovação em 2, 3, 4 questões dessas matérias. E aí você entra. Essa é a estratégia. O delegado também, Denise, a mesma coisa. Pega o grossão que está em todas, as carreiras fiscais aí, né? Também, mesma coisa. O planejamento, a gente fala assim, você precisa de um cargo, mas não é só que você precisa de um cargo, você precisa de uma área de concentração de estudo, né? De uma carreira que você queira. Ministério Público, Thiago, mesma coisa. Claro que existem as peculiaridades, né? Eu sei que você está por aqui, quer ficar por aqui, família e tudo. Mas se você pegar depois o edital MP Rio, MP Minas, vai ter uma diferença outra. Mas o grosso, magistratura, defensoria e por aí vai, gente. Né? Isso vai ficando mais claro à medida que você vai avançando no edital. Porque aí vão saindo os outros, você pega... Eu lembro que eu fazia assim. Eu não tinha essa planilhazinha bacana que vocês têm, né? Com o negocinho das tabelas, o percentual, não tinha nada disso. Era o edital. Eu pegava o edital, eu comecei estudando essas 6 que mais caem, e eu lembro que eu saía arriscando. Ó, isso aqui eu já vi, controle de constitucional já vi, direitos fundamentais, isso eu já vi. Aí passava outra folha, agora essas matérias. Já vi. Opa, isso aqui eu não vi, circulava. Já vi. Aí depois que eu fazia isso com o edital inteiro, eu sentava o dedo no que eu não tinha estudado ainda.
Essa era o meu planejamento. Eu juro pra você, exatamente assim. Eu até guardei alguns aqui. Mas eu vou ver se eu acho pra mostrar. Mas era mais ou menos isso. Porque vai chegar um momento que você vai estar tão bom nessa parte comum, né, grande, que corresponde a 80% dos editais, das carreiras, né, da carreira que você escolheu, que o que fica, né, que nem a Daiane falou, ela pegou essa legislação específica, por 2 semanas ela estudou e deve ter pontuado, né, as questões, Daiane. Você lembra da prova, da sua prova? Pontuei, Mizuki. Pontuou. Pontuou e provavelmente foi o que te botou lá em primeirão, né? Em primeiro lugar no concurso. Então, essa é a estratégia. O problema é que a galera fica se preocupando com como é que eu vou estudar, como é que eu vou fazer a segunda fase, não sei o quê. Não, não é isso. Tem que passar na primeira primeiro. Eu tô dentro dessas matérias, né, comum a todas, eu tô com 4 nível 2 e tô tentando avançar nas outras que tá nível 1 para nível 2, colocar no nível 2. Esse é o Pra foco. ficar com tudo nível 2 e seguir daí da frente, né? Esse é o foco. Então, pega mais 2 aí nível 1 que caem todas, fica trabalhando, claro, para melhorar as do nível Sim. 2, e aí bota 12 horas, né? Você não trabalha, né? Você tá só estudando, Não, né? trabalho sim. Ah, desculpa, então devo ter confundido. Mas tenta concentrar suas horas nessas, para você andar rápido com mais 2 nível 1, mas joga para nível 2, faz simulador, bota mais 2. A prova daqui a 1 ano, tem tempo. Ó, entrou uma turma nova de alunos, e aí a galera entra, né, super acelerada, um monte de coisa, tal, um monte de dúvida. Não, vou fazer o verticalizado, fazer o verticalizado, fazer o verticalizado, fazer o verticalizado. Eu ouvi tanta coisa que eu mandei um áudio gigante, foi quase 10 minutos. Gente, presta atenção. Vocês perceberam uma coisa? Eu não ensino o verticalizado como estratégia de estudo. Eu ensino para quem está na fase 2. Eu mandei um áudio gigante para eles e falei, gente, eu não ensino verticalizado para quem ainda precisa fazer uma base teórica na matéria. Me explica. Vê se faz sentido isso. Acompanhe meu raciocínio para ver se faz sentido para vocês. Como é que você quer começar a aprender licitações se você não aprendeu contratos ainda? E como é que você quer aprender a aprender contratos se você não pegou a parte de atos administrativos para entender o que é um ato administrativo? E como é que você quer aprender atos se você não pegou a parte principiológica do direito administrativo? Você não vai entender nada. Aí o aluno chega zerado no nível 1 e quer entrar no verticalizado para estudar contratos, porque é o que mais cai em administrativo para a prova que ele quer. Aí qual vai ser o percentual de aprendizagem dele nessa matéria? Muito pouco, porque ele não tem uma base teórica que ele precisava ter para chegar nesses assuntos e desenvolver. Porque a gente sabe, vocês fizeram faculdade, né? E a faculdade de vocês viram que você primeiro pegava direito administrativo 1, que pegava a parte inicial, né? Para depois você passar para o direito administrativo 2, né? Algumas faculdades têm até direito administrativo 3 e por aí vai. Ou seja, você tem que começar do começo. Então eu expliquei para eles, vocês estão muito naquela coisa, ansiedade de querer passar, mas a coisa não vai acontecer assim. E aí você inverte, né, a ordem dos fatores, não altera o produto, não. Nesse caso, altera. Porque o que vai acontecer? Você pode até aprender contratos, não estou dizendo que você não vai pegar contratos, não vai aprender, mas vão ficar lacunas, buracos, porque a base do conhecimento que você deveria ter feito no começo, por isso que eu falo, siga o edital. É aquela coisa de a gente entender, tudo tem seu tempo, de perceber que, pô, eu tô no caminho bom, aí vai medindo os avanços, vão aplicando as ferramentas, né? A gente tem tanta ferramenta, semana 7 de foco. Eu não sei se vocês acompanham no Instagram, mas essa semana eu comecei a aplicar uma metodologia nova que eu aprendi no livro. Tô adorando, aqueles post-its ali representam as tarefas que eu executo aqui. E assim, essa semana foi uma das melhores semanas que eu já tive em termos de produtividade há muitos meses, né? Peraí, deixa eu ajeitar isso aqui. Porque você começa realmente a viver um sistema de execução de coisas, de tarefas, em que semanalmente eu vou encaixando, ó, eu preciso fazer isso e isso. Porque uma das maiores dificuldades que eu vejo hoje, na vida como um todo, né? E vocês sabem que aqui a gente não trabalha só metodologia, a gente trabalha que vocês sejam mais produtivos em todas as áreas da vida de vocês, para que o estudo renda mais também. É que as pessoas, elas falam que não tem tempo, mas o problema não é tempo, falta de tempo. O problema é falta de prioridade. Todo mundo tem 24 horas num dia. Por que tem pessoas que conseguem organizar-se de uma maneira que ela consegue executar várias coisas e tem pessoas que ficam se perdendo no próprio dia, numa mesma rotina? Porque normalmente ela não consegue ter, de novo, né, clareza
do que é prioritário ou não. E aí o dia passa e ela fica ali, né, naquela se enrolando, aí chega no final do dia, meu Deus, eu não fiz nada do que eu tinha para fazer, e tá tudo bem, né? Não tô falando que é o caso de vocês ou não é. Eu tô trazendo aqui uma percepção que eu tenho de que essa é uma grande dificuldade das pessoas hoje da vida moderna. Por quê? Porque a gente vive hoje num mundo que tem muita informação. Tem muita informação. A gente está sujeito a todo tipo desculpa a palavra, mas de lixo informativo, muitas vezes, inclusive em redes sociais, que não agrega em nada, mas aquilo fica ocupando sua memória, fica ocupando, te trazendo preocupações desnecessárias às vezes, fica roubando a sua atenção, e aí o que acontece? O tempo passa, o dia passa. A coisa do celular, a gente tem que tomar muito cuidado. E eu acho que assim, rouba muito o nosso tempo se a gente não entende, não é inteligente para usar ele, né? Porque você acaba sendo dominado por essa coisa piscando, bipando. Eu tenho uma aula que eu falo sobre isso, né? Na semana 7, se eu não me engano, sobre foco. Uma das primeiras coisas que você deve fazer é já tirar as notificações dele. Quem tem aquelas notificações com a bolinha vermelha lá? Tirei tudo. Tira tudo, né? Vai estudar modo avião, né? E você vai fazendo coisas tão pequenas, daqui a pouco quando você vê, opa, meu estudo tá outro, rendeu. Eu já tive uma aluna que, quando a gente montou o horário, ela falou assim para mim, Roberto, eu quero estudar todos os dias, mas eu não quero estudar. Ela não trabalhava, tinha disponibilidade de estudar 8 horas todos os dias. Aí tem alunos que preferem estudar 5 vezes 8, né? Fazer segunda, sexta, 8 horas e ficar com sábado e domingo, né? De boa. Mas ela falou pra mim, não, eu quero as 40, mas você divide em 40 dividido por 7, gente, dá quanto? 6, 5 horas e meia por dia. E ela estudava 5 horas e meia todos os dias, de domingo a domingo. Mas ela não estudava 8. E pra ela deu certo. Então, se você tem essa dificuldade, minha sugestão é, eu concordo plenamente com o que o Thiago falou, a gente precisa ter descanso. Mas você pode ter ou um descanso do dia inteiro, ou um descanso de metade de um dia. Então, se você bota em sua meta, eu quero estudar 40 horas por semana, não sei, eu tô só dando um exemplo. Sua meta, você pega o seu domingo e estuda só de manhã. E aí você estuda de domingo a domingo. Entende? Resumindo, como é que eu vou descobrir isso, Roberto? O que eu falo sempre pra vocês? Roberto, isso, o que eu faço? O que eu falo sempre pra vocês? Só testando. O que funciona pra você é o melhor. Não existe uma resposta para todo mundo. Por isso que isso aqui não é feijão com arroz, né? Não é caixinha pronta. É autoconhecimento. Então, como que você vai saber? Testando. Você começa, termina seu nivelamento, monta a tua planilha. E aí você faz uma semana, como você já está acostumada, faz uma semana tentando, enfim, curtir o seu domingo, como você falou. E testa, vê de que maneira você se sentiu melhor, mais disposta, né? De que maneira que você rendeu mais, de que maneira que você sentiu menos culpa. Porque essa culpa aí, esse sentimento de, poxa, eu devia estar estudando, não é legal. Isso não vai, né, fazer você ter um rendimento melhor. Muito pelo contrário, como você falou, pô, é ruim. Tem aluno que começa o estudo assim, eu vou colocar 8 horas por dia. Mas ele nunca conseguiu estudar 4 em um dia só. Como é que ele se sente? Culpado porque não está cumprindo aquela carga horária. Então, esses ajustes vão ser naturais, vai acontecer. Gente, pois foi um prazer estar com vocês. Eu estou em busca de resultados. E eu sei, pela nossa experiência, que às vezes 3 meses é muito pouco para o aluno realmente ganhar um ritmo, ajustar todas essas, né, esses pequenos passinhos, para ele começar a sentir cada vez mais confiante, para ele chegar ao ponto de falar assim, Roberto, vou parar de advogar só para estudar, porque esse troço eu sei que vai dar certo. Vocês imaginam o que é isso? Quantos e quantos alunos já entraram no programa? Trabalhando e estudando, ou, né, usando uma parte do tempo que ele teria disponível para fazer outra coisa, que ele no meio do programa fala assim, não, conversei com minha esposa, parei de advocar, né, e vou só estudar agora, 100%. É o caso do Abner, que está passando aí passou na Procuradoria do Estado de São Paulo, foi o caso do Diego, foi o caso do Jerônimo, que está na outra turma, né? O Jerônimo virou pai outro dia. E eu teria, assim, dezenas. Eu tenho uma outra aluna que pediu exoneração do cargo dela. Ela tinha um cargo na prefeitura, pediu exoneração, só está estudando hoje. Por quê? Porque 3 meses passa muito rápido, né? Sim. Você vai ficando 6 meses, 9 meses, vai ficando 1 ano com a gente. Nossa, o crescimento que você tem é uma coisa que o cara... Não, agora eu já sei que não é mais uma questão de se, é uma questão de quando eu vou passar.
E eu não tô falando isso pra vocês, porque eu quero que vocês renovem e fiquem com a gente. Eu tô falando porque a gente tá em busca de resultados. Claro. E a gente já tem um grupo muito bom aqui. E eu fico com muito medo do aluno que entra, ele começa a viver de outra forma, conviver com outras pessoas, e aquilo, se não tiver muito centrado, ele pode descarrilhar ali um pouquinho e aí dar um tropeção ali, e não sei o que acontece. Eu quero vocês aqui dentro. É difícil porque, poxa, tem um monte de gente querendo entrar no programa. Eu mantenho isso aqui com o máximo de alunos que eu já sei que eu consigo trabalhar. Se eu botar mais 5 alunos aqui semana que vem, se torna um caos. Não ia dar certo. Eu tenho meu limite de atendimento, Eu acabei de falar para vocês, eu abri uma outra turma que eu estou usando um outro sistema, que o acompanhamento não é esse. O acompanhamento é pelo WhatsApp. Você é uma média das 5 pessoas com quem você mais convive. Se você convive com pessoas que vivem reclamando o dia inteiro, você vai passar a reclamar de sua vida em tudo. Não adianta, isso aqui não vai seguir para nada. O cara vai, sabe, cuspir nisso aqui. Eu sei que tem um custo, mas tudo tem um custo na vida. Você ficar aqui, vocês ficarem aqui por mais 3 meses, que é como eu falei para vocês vão receber o e-mail nosso. Tem um custo, beleza. Mas existe um custo também você não ficar aqui. Eu não vou gastar fazer um investimento? Beleza, mas você vai ter um custo extra para se motivar, para de repente encontrar um outro grupo de alunos, enfim. Tudo tem um custo na vida, gente. Tudo tem um custo na vida. E é a questão de você pesar. Né? O que eu quero é um investimento? Pensa assim, quanto que eu vou ganhar no meu salário? Quanto que custa o investimento para estar aqui por 1 ano, 2 anos? Eu tenho alunos que eu acompanho até hoje. Tem alunos que ficaram 1 ano e meio comigo, só saíram depois que começaram a passar. Que aí entenderam, não, agora não tem mais o que acontecer, é questão de tempo. Se você tivesse essa opção, claro, eu não estou aqui, cada um é que sabe, né, de sua vida, mas se você tivesse essa opção, você não faria essa opção? E por que eu estou falando disso? Porque eu estou falando para vocês, eu não vivo sem resultado. Para mim e para vocês. Eu não vivo sem resultado. Ninguém gosta de viver sem resultado. Não adianta eu estar aqui fazendo sessão com vocês se eu não estou vendo vocês crescerem, se eu não estou vendo vocês terem resultados parciais, porque a aprovação chega, mas antes tem resultados parciais, a gente sempre fala isso. E olha aí os alunos nossos passando. Eu nunca nem parei para fazer essa métrica, mas eu vou começar a fazer. Para as pessoas entenderem que a gente tem um índice de aprovação muito alto aqui dentro do programa. O aluno que entra, que realmente começa a estudar, olha, vai lá no site, vê a lista de pessoas que já passaram nesse programa. A gente tem 2 anos só, galera. Isso aqui está crescendo muito rápido. Esse ano vai crescer muito rápido. Quem sai do programa hoje, tem alunos que saíram, que querem voltar pro programa, e eu não tenho vaga para colocar ele mais. Eu não tenho mais vaga porque eu não tenho horário. Se não, Ju, eu não tenho mais vida social. Aí realmente eu vou ficar esganado. É o que eu tô falando para vocês. A gente está criando outros níveis de atendimento que não é esse aqui, que a gente tem encontros a cada 15 dias. Eu mandei outro dia um e-mail, vocês viram, né, da diferença entre mentoria e coaching. A gente está fora do mercado, eu sei disso, mas o que eu quero é resultado. Meu nome é resultado. O aluno, às vezes, o aluno está enfim, tá fazendo as pesquisas, tem outras empresas, né? Aí manda mensagem, mas não tem desconto? Não, a gente não dá desconto. A gente é uma empresa que quer ser reconhecida pelo resultado que nossos alunos têm. Então, se vocês estão aqui dentro e estão tendo resultado, não tem porquê, claro, dependendo das circunstâncias de cada um, sair. Não tem porquê sair. Sair vai ter o seu custo também. Ficar tem um custo também. Mas eu falo isso porque você vai sair e se lá na frente você quiser voltar, talvez eu não tenha como achar mais. Eu tenho que ser bem sincero também, até para o aluno não ficar chateado, mas eu já fui aluno e tal. Cara, mas eu não tenho como fazer porque eu não posso prejudicar quem está dentro. Imagina se eu botasse mais 5 alunos amanhã aqui, como é que seria esse grupo? Não ia ficar legal o atendimento, né? Não ia ser bacana, não ia ser correto com vocês, né? Então eu tenho que privilegiar quem está dentro do programa. Mas então tem outros tipos? Tem, mas não é esse atendimento. Não é que é ruim, não. Não é que é ruim, não. Muito pelo contrário. A gente fechou uma outra turma agora. Em julho vamos fechar uma outra turma e por aí vai. Então, a coisa, tudo muda muito rápido. E vai mudar muito rápido. Eu sei disso, eu já estou me preparando. É por isso que eu me preparo todos os dias. Por isso que eu medito, viu, Denise, todos os dias. Por isso que eu tenho a minha rotina de produtividade. Por isso que eu me organizo muito. Porque a gente quer resultado de vocês, a gente quer aprovação. É isso que faz o programa ser bom.